anos. Né? Então, quando a gente fala sobre planejamento em serviços de saneamento, a gente está falando que nesse momento a gente está parando para pensar como nós queremos a nossa concessão do Macabu do futuro. E para que a gente possa pensar o futuro da concessão de Macabu, a gente tem que refletir agora, olhar para dentro do nosso território e verificar quais são as nossas deficiências do ponto de vista de abastecimento de água, do ponto de vista do esgotamento sanitário, do ponto de vista da limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, da parte da coleta de lixo, e do ponto de vista da drenagem das águas de chuva, certo? E que são as 4 componentes do saneamento básico. Então, esses serviços de saneamento juntos formam o saneamento básico. É importante também frisar que esse processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico ele também dialoga com as outras políticas públicas existentes dentro do nosso território. Então, a gente vai dialogar com o Plano Municipal de Saúde, porque todos nós sabemos que, e para quem não sabe, né, para cada R$1 investido em saneamento básico, a gente pode economizar até R$5 em saúde. Né? Quando você tem acesso à água potável adequada, e aí a criança não fica doente, a mãe não deixa de trabalhar para levar o menino no médico ou para cuidar daquela criança que está em casa. Então, quando você tem acesso à água potável e acesso ao serviço de esgotamento sanitário adequados, você melhora a qualidade de vida das pessoas, você gera renda ou você deixa de gastar, você melhora a saúde, você melhora o meio ambiente. Então, a gente acaba dialogando com diversas outras infraestruturas. Então, quando a gente fala sobre saneamento, a gente tem que dialogar com o plano diretor do município, a gente tem que dialogar com as ações de infraestrutura, porque quando você vai abrir uma vala para colocar uma rede de esgoto, para fazer um quebra-quebra, então tem que fazer a pavimentação por cima. Quando você pavimenta a rua com asfalto, por exemplo, e não com pavimentação de paralelepípedo, gera outros problemas relacionados ao escoamento superficial. Então, a gente precisa refletir como que nós queremos a nossa cidade, tanto aqui na sede, quanto nos povoados da zona rural, daqui a 20 anos. E a gente vai estar estabelecendo elaborar esse plano de saneamento. Nosso processo de elaboração do plano, ele tem justamente essa perspectiva de inclusão social, né? Quando a gente fala sobre a universalização do acesso, o que significa universalizar? Dar garantia que todo mundo tem acesso aos serviços de saneamento, fazendo valer, inclusive, a própria lei do saneamento básico, né? A nossa lei 11.445, lá de 2007, e a lei 14.026, de 2020. Tá? Porque a gente consegue garantir a inclusão e a participação social, como eu falei para vocês. A sociedade daqui de Macabu é quem pode me dizer onde é que falta água, quais são os problemas relacionados com a água, se a água é de boa qualidade, se a água não é de boa qualidade, se há diferença do abastecimento daqui da sede municipal para os povoados, para as outras localidades da zona rural, se tem problema de coleta de lixo, onde é que tem problema de esgotamento sanitário, se tem esgotos com a céu abertos, onde não tem, onde tem problema de varrição de rua, onde não tem, quais são os pontos susceptíveis a alagamentos, onde não tem. Então, só vocês que moram no território, tanto aqui na sede quanto na zona rural, vai conseguir trazer para a gente esse levantamento. E a partir desse levantamento, o que é que a gente vai fazer? Um estudo de estratégias técnicas para proporcionar a solução para todos esses problemas que foram levantados. E, claro, depois que a gente traçar esses estudos de estratégias técnicas para fazer esse levantamento, nós vamos depois estabelecer as prioridades, porque o planejamento tem uma duração de 20 anos, e a gente sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Então, a gente precisa estabelecer as prioridades, igual na nossa residência, né? Vamos reformar uma casa. A gente tem que estabelecer o que é que de fato vai ser prioritário nesse processo, e depois a gente cumprir né, que isso vai se tornar um projeto de lei, vai para a Câmara de Vereadores, vai se tornar uma lei, e depois isso vai seguir para ser executado pelo Poder Público Municipal. Né? Então, como eu já falei, é a parte de inclusão social, o saneamento dialoga diretamente com a parte da saúde pública. Esse Plano Municipal de Saneamento Básico também vai fazer com que o Poder Público possa garantir acesso a recursos, né, dentro da área de saneamento. Então, se o município precisar construir estação de tratamento de esgoto, por exemplo, que a gente já sabe que é uma deficiência dentro do território, quando o prefeito chega em Brasília para solicitar recurso, o deputado pode até dar emenda, mas quando for chegar, vai assim, mas tem plano de saneamento aprovado na forma de lei? Se não tiver, é como se ele não tivesse a documentação mínima necessária para poder acessar esse recurso. Estou vendo aqui a senhora da Secretaria de Saúde, a senhora sabe muito bem que dentro da Secretaria de Saúde, se você não tiver o plano de saúde, o Plano Municipal de Saúde atualizado, não tem acesso a uma série de pactuações que precisam ser feitos. O da educação, do mesmo jeito.
caminhando para essa mesma questão. Além disso tudo, a questão legal que eu já falei para vocês, que esse planejamento está relacionado com essa questão da legislação, e, claro, o planejamento que a gente está efetivamente fazendo, que ele vai definir metas, critérios, estabelecer mecanismos para que a gente possa alcançar a tão sonhada universalização do acesso aos serviços de saneamento. Como o Jonatas bem trouxe, a gente fala a todo momento que esse é um plano que precisa garantir a participação cidadã. E como é que a gente vai garantir essa participação cidadã num planejamento que, num primeiro momento, a gente vê um engenheiro falando de resíduos, drenagem de águas pluviais, captação, abastecimento de água potável, não é? Como a gente vai fazer com que esse plano tenha todas as etapas com participação cidadã? Então, hoje pela manhã, a gente fez as definições e as reflexões sobre o município, de como a gente vai conseguir mobilizar os nossos pares que estão em outras localidades para que eles falem, para que eles percebam e falem do saneamento, que eles discutam o saneamento, que eles tragam as suas dificuldades, mas que também apontem possibilidades de solução. Então, hoje pela manhã, a gente dividiu o município em setores de mobilização para que a gente possa estar mais perto possível dos munícipes. Definimos os meios de comunicação que nós vamos utilizar. A gente sabe que o município tem a página oficial da prefeitura, tem as redes sociais, a gente já soube que temos rádio comunitária aqui no município, que a gente tem blogs, que a gente tem grupos no WhatsApp. Então, todos esses veículos, carro de som, que também funciona. Então, a gente tem esses veículos de comunicação que vai estar trazendo para esses cidadãos todos os próximos cronogramas e a gente mobilizando esses cidadãos através do comitê executivo e do comitê de coordenação a participarem enquanto a gente faz a escuta sensível no que a gente vai chamar de diagnóstico participativo, em que a gente vai ouvir sobre os eixos do saneamento, mas a gente vai trazer também as informações da educação, da saúde, da assistência social, da cultura do município, do meio ambiente, para a gente ter o que nosso amigo Jonatas ele fala, que é o retrato da cidade. E que esse retrato, com a participação cidadã, vai fortalecer as decisões técnicas para as etapas vindouras. Então, nós teremos momentos específicos de escuta das localidades do município de Conceição de Macabu, para que a gente consiga garantir o olhar técnico e o olhar da participação cidadã. Perfeito. E nesse processo, dessa consolidação, tanto desse diagnóstico técnico quanto participativo, porque, como a Nadina bem colocou, é uma construção que não adianta eu, engenheiro, chego, visito a cidade num período específico, não vejo nenhum problema ou vejo uma série de problemas, só que aquilo não necessariamente vai refletir a realidade. Posso chegar num dia que está tudo lindo e maravilhoso e achar que está tudo certo, só que, na verdade, a gente sabe muito bem que não é assim. Então, por esse motivo, a gente coleta ambas as informações, tanto a parte técnica quanto a parte da população, que é onde a gente consegue ouvir. E nós vamos, de fato, fazer atividades em todo o território do município, tanto aqui na sede quanto nas zonas rurais, né? A gente vai rodar 5 setores de mobilização, né? A gente vai depois divulgar, passar a agenda com tranquilidade para vocês poderem acompanhar essas atividades que a gente vai estar fazendo, né? E depois que a gente tem esse retrato do município, aí a gente vai para o segundo produto, que é o prognóstico, que é um estudo de cenários. Então, como é que a gente vai... Beleza, a gente tem uma concessão do Macabu hoje, 2025. Como será a concessão de Macabu de 2045, daqui 20 anos? A gente quer uma concessão de Macabu linda, com os campos todos verdes, sem esgotos com a céu aberto, com nenhuma criança mais sendo internada com problema de diarreia, com uma coleta de lixo, com coleta seletiva, com compostagem. Maravilhosa, esse é o sonho que a gente tem. Pronto, mas água potável, com água todas potável, as torneiras. Exatamente, na quantidade, na qualidade necessária. Beleza, isso é um sonho.
Mas para eu poder sair da concessão de hoje e chegar na concessão de amanhã, eu tenho que traçar um caminho. E normalmente é esse prognóstico que vai ser esse caminho que nós vamos traçar. Então a gente traça 3 caminhos. O caminho otimista, que é aquele caminho lindo e maravilhoso, cheio de flores, né, que contando que tudo vai dar certo, a gente chega por esse caminho. O caminho pessimista, que é o caminho que, tipo, tudo vai dar errado, nada vai funcionar e vai ser um caos, mas vai ter alguma coisa de avanço. E o caminho da realidade. Quem sabe que a vida nossa é a vida real. Que algumas coisas avançam com a velocidade que a gente quer, outras nem tanto, a gente consegue trabalhar melhor aqui, controlar melhor essa variável acular. Então a gente vai traçar esses 3 caminhos e buscar o caminho sempre, ou da referência, ou do melhor, nunca o caminho pior. Então, e aí, para que a gente consiga sair dessa concepção do passado, chegar na concepção do futuro por esse caminho, nós temos o terceiro produto, que são os programas, os projetos e as ações, né? E o cronograma de ações, junto com o investimento que é necessário para isso. Então, para a gente poder fazer o planejamento de saneamento básico para todos, né, um programa esgotamento sanitário para todos, aí você vai pensar uma série de ações. Aumentar a cobertura por rede de esgoto na sede municipal, construir a estação de tratamento de esgoto, são ações. Só que também tem ações que são mais baratas, outras ações são mais caras. E a gente também vai sentar com a população do município para poder discutir a hierarquização. Porque tem coisas que a gente consegue fazer num curto prazo, num prazo emergencial, no médio prazo e no longo prazo. Aquelas questões mais complicadas, como, por exemplo, construir estação de tratamento de esgoto. É caro, concordam? É complexo. A gente não vai conseguir esperar que ela vai ser construída no primeiro ano de execução do plano. Seria muito difícil, pensando numa razoabilidade. A gente vai pensar que isso talvez esteja lá daqui 2, 3 anos, 4, 5 anos, não sei. Vai depender de como esse planejamento seja feito. Então, por isso que é importante a gente ouvir a população e, da mesma forma, nós temos aqui o pessoal da sede e nós temos o pessoal que vive nas zonas rurais. Quando a gente fizer um diagnóstico e analisar onde há maiores deficiências do ponto de vista de saneamento, a gente colocar em um critério de elencar de prioridades e ver que determinada localidade tem uma necessidade maior do que outra, a gente vai precisar estabelecer prioridades. Por exemplo, onde é que tem mais crianças sendo internadas com diarreia? Onde não tem ainda rede de água tratada? Onde ainda nós não temos coleta de lixo? Então, a gente vai... Todos esses parâmetros serão colocados dentro de um cenário, de uma tabela, e a gente vai estabelecer, junto com vocês, na verdade, vocês vão estabelecer para a gente a prioridade, como vocês querem que isso aconteça. E isso é importante porque, primeiro, a população se empodera, tem ciência de como esse projeto vai ser feito, e segundo, a própria população define onde que de fato acontece, para não gerar aquela conversa, porque a prefeitura só investe em tal lugar, porque a prefeitura não investe não sei aonde. Não, foi definido um critério pela sociedade civil, pela população que elaborou o plano, que a prioridade é essa aqui. Isso é muito importante. E é interessante a gente perceber que a cada momento em que a gente garante a participação popular e ela conhece a realidade para além da localidade que ela mora, ela passa a compreender, poxa, esse problema não é só meu. Esse problema não só afeta a minha localidade. Poxa, eu achava que na sede não acontecia isso. Eu achava que só ficava esburacado, havia na minha localidade, não acontecia em outros. Aí, como bem Jonatas trouxe para vocês, essa consciência coletiva que vai se formando a cada etapa, quando a gente chega no momento de pensar os programas, projetos e ações, a comunidade ela já tem uma percepção do que acontece em todo o seu município, porque ela vai acompanhando cada uma etapa. E bem quando a gente pensa nos programas, projetos e ações, a comunidade, às vezes, ela traz possibilidades de ações que podem acontecer a curto prazo. Na maioria dos municípios que a gente foi, todo mundo fala que quer coleta seletiva, por algum motivo, não é? Todo mundo fala que quer uma condição de ter um aproveitamento que gere renda para esses resíduos. Então, pequenas soluções de curto prazo, com baixo investimento, já começa a movimentar a comunidade na direção
da compreensão do saneamento, na compreensão das soluções para algumas questões que falam direto da condição de saneamento que afetam diretamente a nossa condição de vida. Então, ao longo desses processos, vocês poderão ver como os munícipes vão se apropriando desse processo, se qualificando e cada vez mais trazendo proposições conscientes, certo? Outra coisa importante, dentro dessa construção coletiva, que é a elaboração do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, é que a própria população já traz soluções que ela pode também já estar executando. A gente tem visto muitos municípios, a própria população propondo, por exemplo, fazer uma fossa, que ela, quem mora em zona rural, construir uma fossa que ela possa aproveitar aquele esgoto tratado para irrigar um pedacinho de roça que ela possa ter para plantar alguma coisa. Né? Então, ela vai aproveitando esses momentos para poder ter essa consciência sobre o que é que ela pode já fazer de forma individual, né? Como ela pode reaproveitar aquele resíduo orgânico e transformar em adubo, como que ela pode transformar o esgoto ou reaproveitar a água de chuva para não deixar que aquela água de chuva vá para a rua, ela pode construir reservatórios, ou seja, existem soluções que podem ser feitas pela própria população. Estou comigo numa cidadezinha no interior da Bahia, que no momento do diagnóstico, eu ensinei de forma muito rápida como fazer compostagem, ou seja, como transformar restos de alimento em adubo orgânico utilizando as minhocas. Não sei se você já ouviu falar no minhocário, que é muito comum esse tipo de composteira. E aí uma senhora já aposentada me puxou no final da reunião e me perguntou como é que era que fazia esse negócio, que ela se interessou, que ela queria fazer essa compostagem com essas minhocas. Eu muito rapidamente expliquei para ela mais ou menos, ela anotou algumas coisas. Beleza, isso foi no início, mais ou menos no mês de março. Quando a gente foi na audiência pública final, do plano de saneamento, isso mais ou menos em dezembro, chegou essa mesma senhora com um saquinho preto para mim e me entrega saquinho preto. E eu fiquei todo felizinho, que era o quê? O adubo da compostagem que ela aprendeu a fazer lá na oficina do início do ano. E eu cheguei a me arrepiei, fiquei muito feliz de ver assim que, do nada, uma conversa que eu tive com ela já resolveu. Então, para mim, já valeu a pena, porque a gente conseguiu transformar uma pessoa que seja daquela reunião. Né? E aí o plano de saneamento também tem esse papel da gente despertar nas pessoas essa curiosidade de como fazer, como aprender. E aí depois ela me contou que estava distribuindo adubo para todas as vizinhas lá, para poder adubar as plantas, e era fantástico. Né? Então, assim, é importante esse momento do plano de saneamento. Os últimos 2 momentos que a gente vai falar são os relatórios de indicadores. O que significa esses indicadores? A gente elaborou o plano, fez tudo isso, aí a gente dá um manual para a prefeitura de como medir se esse plano está sendo implementado ou não. O que é isso, assim? Vou saber se a gente está aumentando a cobertura por rede de drenagem, por rede de esgoto. E esses relatórios de indicadores, depois a gente vai saber se, de um ano para o outro, aumentou a cobertura de água, aumentou a cobertura de esgoto, aumentou a cobertura da coleta de resíduos, aumentou a cobertura da coleta seletiva. Isso é importante a gente ter esses indicadores, porque aí a gente consegue... Lembra pensar na concessão do Macabu dos sonhos, do caminho florido que eu falei para vocês? Então, esses indicadores é quem vai nos balizar se a gente está chegando perto do sonho ou distanciando do sonho. Porque imagina, depois de 10 anos do plano de saneamento pronto e em teoria implementado, você pegar os indicadores e ver que não avançou nada. Significa o quê? Que a gente está se distanciando daquilo que foi planejado. E aí é o momento da prefeitura parar, refletir e recalcular a rota, para verificar o que foi que aconteceu, que não conseguimos avançar naquelas perspectivas. Então, o plano tem esse caminho, e nós vamos ter alguns momentos com a sociedade para poder discutirmos esse plano. Então, a gente vai ter os momentos de oficina, que são espaços para a gente poder debater os desafios e as soluções no saneamento para cada uma dessas comunidades. Então, nós temos agora, nesse momento, como a gente bem fez, pela parte da manhã, nós fizemos a primeira oficina com os 2 comitês. Então, para quem não chegou agora pela tarde, né, nós temos primeiro um trabalho interno, é o nosso dever de casa, junto com a prefeitura. A gente vai estabelecer como é que a gente vai trabalhar, porque a gente precisa ter uma equipe para poder tocar os serviços, né? Então, como é que a gente vai trabalhar, quem vai fazer o quê, quem vai ajudar com o quê.
né, para ter os papéis muito bem definidos, e agora à tarde a gente lança para toda a sociedade do município o que a gente está fazendo, o nosso plano de saneamento básico. Depois que a gente definiu os 5 setores de mobilização dentro do nosso território, a gente está finalizando o mapa para poder apresentar para vocês, nós vamos fazer uma oficina em cada um desses setores. Aqui na sede, em diversas zonas rurais, a gente vai viajar de fato o município para conversar com todo mundo, né, para entender a realidade de cada um desses setores e construir caminhos diferentes. As soluções aplicadas aqui no distrito sede provavelmente serão diferentes das soluções que a gente vai aplicar lá em Macabuzinho ou lá na região de Santo Agostinho. Por que vão ser diferentes? Porque são características completamente diferentes. Aqui é mais urbano, lá tem características mais rurais. Então não adianta eu pensar uma solução para cá e para lá igual. Então por isso que é importante também, os problemas de lá podem ser diferentes dos problemas daqui. E aí é importante a gente ouvir cada uma dessas realidades e a gente poder depois construir essas soluções coletivamente com as populações que vivem naqueles locais. E como é que a gente vai fazer para garantir que a gente consiga atingir esse objetivo que o Jonatas acabou de falar? Dividimos os setores de mobilização, refletimos a estrutura que a gente precisa e agora a gente precisa pensar como. Como que a gente vai conseguir ouvir a população? Como a gente vai conseguir fazer a população falar, né? Então, a gente tem a metodologia de trabalhar com oficinas, e aí, nos eventos setoriais, a gente vai ter a comunidade botando a mão na massa, respondendo perguntas, construindo reflexões. Então, a gente tem metodologias bastante didáticas para a gente conseguir fazer essa escuta individualizada por setor de mobilização. A gente tem os momentos da escuta coletiva, que são as audiências públicas, que são mais abertas, mais consultivas do que deliberativas. E a gente tem, para finalizar e arrematar a construção de cada etapa, a gente tem as consultas populares. Como é que ela é feita? Ela é feita através do processo de validação da construção de cada documento pelos comitês executivo e o comitê de coordenação. Dessa forma, a gente garante que a gente tenha a efetiva participação da população nos processos. Então, a gente quer atingir o que está escrito naquele folder, são as metas que a gente precisa atingir com a participação cidadã, que são essas estratégias que a gente acabou de apresentar para vocês, que no final teremos um produto consolidado e esse produto será a base para a estruturação do projeto de lei que vai ser apresentado à Câmara de Vereadores para instituir a política municipal de saneamento básico através do plano municipal, que garantirá nos processos vindouros, pós-elaboração, a gestão e a participação social dentro de todo esse processo. Eu queria deixar registrada a importância, e aí aqui em Conceição de Macabu a gente tem uma questão muito, muito importante, que vocês estão de parabéns, que é o vereador Pedro, que está ali presente. Ele é o nosso coordenador do comitê de coordenação. O que é que isso acontece para a gente? Isso é muito bom porque nós temos um vereador participando efetivamente, na verdade 2 vereadores participando efetivamente do processo de elaboração desse plano de saneamento. O que é importante isso? Porque daqui a pouco, quando chegar lá na Câmara, o próprio Pedro vai mostrar que o processo vai verificar, ele vai certificar se o processo de fato está sendo construído. De que tudo aconteceu. De que o processo está de fato sendo construído a várias mãos, refletir na realidade de fato do município, né, que não foi um documento feito num escritório que chegou e trouxe para o município. Então isso é muito importante, eu queria deixar muito bem destacada essa presença, porque é muito fundamental que os vereadores participem do processo de construção, de elaboração desse plano de saneamento, e que a equipe também da prefeitura está extremamente engajada, vocês têm uma equipe extremamente competente, então a gente vai conseguir fazer uma triangulação fundamental, né, entre nós, a equipe do Plano Sanear,
a equipe da prefeitura, os técnicos e a Câmara de Vereadores, para quando se tornar um projeto de lei e efetivamente uma política municipal de saneamento básico, a gente consiga avançar, né, na melhoria da qualidade de vida dos munícipes aqui de Conceição de Macabu. E é importante, dentro ainda desse olhar, salientar que a Câmara de Vereadores é constituída por representantes legais da nossa sociedade, não é? Então, todo vereador ele tem uma base, a base que o elegeu e a base que cobra ações. Então, você já tem uma representação legítima da sociedade civil dentro de todo esse processo. Perfeito. Pode passar isso também. Ótimo. Então, a gente tem disponibilizando para o município, para ajudar nesse processo de mobilização, a gente tem apresentações audiovisuais, e a gente falou aqui mais cedo, a TV Plan Sanear, ela tem podcasts, que vocês podem utilizar nas reuniões de professores, nas reuniões com os agentes de saúde, nas reuniões das secretarias, numa audiência, Pedro, caso você queira levar o assunto para lá, tem os podcasts, tem os vídeos que podem ser utilizados, tem a possibilidade de vocês fazerem reuniões e trazer a gente de forma online, a gente pode... Olha, eu queria fazer uma audiência na Câmara com essa apresentação que teve aqui para todo mundo. Marca a agenda, a gente faz online esse bate-papo com os vereadores, tira umas dúvidas, inclusive também da plenária que esteja participando desse momento. Então, a gente tem esses apoios, pode passar, que o Plan Sanear traz. Tudo que a gente faz, ele vai ser noticiado na página do Plan Sanear e no Instagram do Plan Sanear, que a gente já fez aqui o trabalho com a comunicação e as publicações elas serão colaborativas, então vocês também acompanharão na página da Prefeitura e no Instagram da Prefeitura. E a gente tem um momento de quando a gente está diante da sociedade civil, em audiências e em oficinas, a gente tem estratégias metodológicas de já colher informação desses pares. A escuta já começa nesse momento. E essa escuta a gente faz através de um aplicativo e de algumas metodologias que a gente convida vocês a participarem. Então, a gente tem o jogo do diagnóstico, que a gente vai utilizar na próxima etapa. A gente tem a corrida das boas práticas, que é onde os munícipes e os técnicos da prefeitura brincam e conversam através desse joguinho, dizendo o que é que tem de bom na área de saneamento, que já teve iniciativa e que foi feito. A gente tem uma metodologia, que é o quiz dos eixos do saneamento, para saber da população o que é que ela compreende sobre captação e abastecimento de água, sobre resíduos sólidos, sobre drenagem, para a gente ter, dentro dessa organização do plano, o saber popular contemplado. Então, quando vocês começarem a ter acesso à produção dessas peças, vocês vão ver que dentro delas tem os espaços específicos para garantir que seja demonstrado ali o saber popular. Então, é nesse momento que a gente casa a técnica com o saber popular. Perfeito. Esse ponto só, eu queria só fazer um detalhe que é interessante, é que, principalmente nessa questão das corridas das boas práticas e do cuidado do saneamento, é que tem muitas ações dentro da área de saneamento que não precisam do plano ficar pronto para começar a ser implementadas. Eu vinha conversando com José Lucas e com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que a gente já pode, ao longo da própria reflexão, surgir uma ideia interessante de algum munícipe ou da gente, e a gente já começar a implementar essas melhorias dentro da área de saneamento, né? E aí, Nadina vai estar passando para vocês o cronograma das nossas atividades. Esse é um cronograma inicial que a gente está trabalhando, né? A gente está tendo o nosso primeiro momento hoje, que é o lançamento público desse evento, né? Agora no mês de abril. Mas nossas atividades, vocês vão ver esse rostinho aqui, passeando por Conceição de Macabu até o final do ano que vem. Então, vocês vão enjoar da minha cara, com certeza. Assim. Daqui para lá, eu já vou sair daqui com o meu título de cidadão macabuense, como é que é o nome? Macabulense. Então, eu já vou sair com o meu título de cidadão macabulense. Meu RG já vai vir trocado, já vai deixar de ser Bahia, vai vir RG do Rio. Então, né, vou voltar até
falando certinho. Então, a gente vai ter aí uma série de oficinas e de atividades dentro desse processo. Claro que as atividades específicas, elas serão distribuídas e elas serão divulgadas para vocês com uma brevidade. Então, a gente vai alinhar com a equipe da prefeitura, com os dois comitês, o de coordenação e o comitê executivo, para a gente poder verificar as datas para que, eventualmente, não choque com a data de festa ou com alguma outra data que seja turbulenta para o município, para que a gente possa estar fazendo essas atividades, tanto aqui na sede, quanto em toda a zona rural, né, do nosso território. De tal forma que a gente finaliza o nosso evento, o nosso plano de saneamento, no final do ano que vem. Essa ainda é uma perspectiva que pode se antecipar, mas vamos trabalhar com essa data aí de quase 2 anos da gente trabalhando nesse bate-bola, até porque esses produtos eles vão ser documentos que vão ser escritos, né? Então a gente vai trabalhar com aprovação dentro do município, depois o próprio Ministério das Cidades pega esse documento, valida internamente, né? Porque o Ministério está aqui por trás de todo esse processo, né? De validação de todos os documentos para garantir, além da participação social, que ele tecnicamente seja um documento que seja bom e que seja usável para o município, né? Então, a gente tem uma equipe, não somente, como a Nadiana falou, nós aqui 4, mas tem toda uma equipe atrás de professores universitários, de uma série de profissionais dentro da área da engenharia, do geoprocessamento, da área social, enfim, pensando em estratégias, escrevendo a várias mãos esses documentos. E... amiga. A gente agora vai fazer com vocês. Lembra que eu disse que toda hora a gente vai solicitar que vocês participem? Para a gente ouvir, captar a mensagem de vocês. A gente vai colocar ali o QR Code do painel cidadão, que vai abrir um espaço para vocês falarem sobre os meios de comunicação. Como a comunicação chega aqui ou ali, dentro de Conceição de Macabu? Cadê o... Deixa eu pegar o link aqui, que eu acho que... o QR Code. Eu não sei se está gerado dessa vez, não. Deixa aí no linkzinho. Aí vocês vão apontar a câmera e vai aparecer o momento de vocês. Eu acho que não tá. Tem ele aí, Alisson? QR Code? Espera aí. O QR Code do painel cidadão. É só clicar no link, Diogo. Vou fazer aqui agora, espera aí. Não tem internet. O que quebrou foi o... Foi? Tá indo, peraí. Tenho que reconectar só o cabo aqui. Porque meu computador é lento. Tá precisando no formato. Agora tem que ver se como é que coloca essa porra lá pra frente. Agora tem que projetar aqui. Nádia, como é que projeta? É aqui, tem que... Conecta aqui? É, tá. BIOS. Problema de BIOS. Tá indo. Aí vai gerar, né? Agora? Vai gerar agora, eu acho. Sem internet não dá, né? Não tem internet, pô. E cadê o QR Code? Formulário não encontrado. Ele tá em algum lugar aí, o QR Code, que ele aparece. Quem faz isso era a Amanda, mas não sei como faz, não. Quer clicando, não? Ou são várias respostas que você tem? Não faço a menor ideia. Nunca fiz isso. Peraí. Você tá vendo? A gente quer usar a tecnologia a nosso favor. E a outra? Aí a internet aqui, ó, Faz não tá ajudando. Não quer abrir o QR Code. Passa aqui, passa. Vamos passar esse. Peraí. Tem aí no... Eu vou rodar o celular. O que foi?
a gente vai... O que é que vocês vão abrir nesse painel cidadão? Aqui ele está falando sobre os meios de comunicação. Cada botãozinho azul, quando vocês abrirem um QR Code, fala sobre um meio de comunicação. Então, o que é que eu sei sobre esse meio de comunicação aqui no meu município? Se eu sei de uma página do Instagram que passa as notícias, eu clico lá e boto o arroba dessa página. Ah, eu sei quem faz carro de som. Clica lá e bota o contato da pessoa do carro de som. Ah, eu sei um blog. Clico lá no blog e coloco esse nome desse blog para a gente poder ir fazendo uns contatos. Olha lá, o painel cidadão. Pode direcionar aí para vocês verem. É isso. Já foi o seu aqui, ó. Desculpa. Aí você já pode ir clicando e respondendo. Conseguiram? Conseguiu o seu? E conseguiu o de vocês? Ah, ela aqui já conseguiu. Ó, às vezes, quando você abre assim, ele não capta. E essa aqui é a rua? Deixa eu chegar. Ó, foi. Aí, pode clicar aqui, ó, já foi. Mulher, tirou, criança. Aí, peraí. Achei que ele vai. Vai. Pronto, aí. Você viu que tirou do lugar? Não tem paciência de esperar carregar. Conseguiu? O seu? Ela conseguiu, já tá. A sua internet tá lenta, por isso que você ainda não... Então, a todo momento, a gente vai estar trabalhando com essas possibilidades de metodologia, mas o aplicativo também já está sendo preenchido pelo ponto focal da prefeitura, mas a gente precisa coletar a informação de vocês. Precisa saber o que é que vocês têm escondido debaixo da manga que a prefeitura ainda não tem. Ok? Show? Pode passar. Pode passar, meu amor? Pode. Bora. Aí. Eita, tá certo. Só esse mesmo, Joe. Mas não, Joe. Chegou. Prontinho, é isso mesmo. Então, antes de qualquer coisa, mais uma vez eu gostaria bastante de agradecer a vocês e dizer que, para além da comunicação, a gente tem outra brincadeirinha. A gente tem uma pesquisa de satisfação para vocês dizerem que se vocês gostaram desse momento. Quando vocês forem, se tiver assim, ó, a avaliação do Jonathan, você pode botar todas as carinhas vermelhas para ele. Ok? Ó, gente, pelo amor de Deus. Olha a carinha vermelha lá. Eu tenho um filho para criar. Bota lá. 4 patas, mas é um filho para criar. Bota lá cara. as carinhas. Aí é o mesmo esquema. Vocês apontam o QR Code E avalia o nosso tá lá trabalho. os bonequinhos e vocês fazem a avaliação de como foi esse momento hoje. A partir de agora, a gente queria franquear a palavra para a vida, se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma intervenção, alguma inferência sobre o processo, alguma opinião sobre o que é que vocês estão achando das questões que vão acontecer daqui para frente, porque agora a gente está dizendo a vocês, o município vai escrever o Plano Municipal de Saneamento Básico. E vocês vão escrever o nome de vocês na história de Conceição de Macabu. Vocês vão ser parte fundamental da transformação desse território. Um dos primeiros passos para a transformação
de algo acontecer, de fato, é a elaboração de uma política pública participativa. Alguém gostaria de fazer alguma fala? Tá todo mundo tímido, a gente? Não acredito. Fala, meu querido. Seu nome, sua entidade. Boa tarde, meu nome é Luíde. Estou aqui representando o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento na região. Estou representando o nosso presidente do sindicato, que é o Josemar Violante. Parabenizar ao município e a vocês pela condução, né, desse plano de saneamento para o município de Conceição, de Macabu. E aproveitar e já trazer, acredito que uma boa notícia para que se dê o pontapé inicial. A gente sabe que o município de Conceição está inserido num processo de concessão, se chama consórcio SIDENF, mas também temos a informação que agora há pouco, através do vereador Samuel e o vereador Pedro, já houve um contato direto da companhia, vereador Tião também, né? Então, já teve um contato direto da SEDAI com o município, com o prefeito do município, onde a empresa de saneamento pública vai trazer uma proposta para o município de Conceição de Macabu, que vai ser analisada e, posteriormente, dentro aqui do Plano Municipal de Saneamento, os cidadãos vão poder fazer uma comparação do que é melhor para o município de Conceição de Macabu. Ok? Obrigado. Alguém mais gostaria de falar, de se manifestar, de trazer sua opinião sobre o processo? O vereador gostaria? Sair na filmagem. Boa tarde a todos. Como vereador da cidade, nós temos uma grande responsabilidade e contribuir com o saneamento básico do município, não temos dúvida disso. E sabemos também da preocupação da nossa população, as ligações que a gente recebe, e queremos contribuir para que esse saneamento básico funcione, porque é de extrema importância, inclusive para o ambiente da saúde. Eu visito muito o hospital hoje, eu não tenho dúvida que parte disso vem devido ao nosso saneamento básico, que está bem precário no nosso município, mas nós queremos estar bem inteirados de todo o assunto, do conteúdo, até porque vai passar pela Câmara. E por mim não passa nada se eu não estudar bem. Não passa. Eu, como representante do município e do povo, durante esses 4 anos que estarei, eu não tenho dúvidas que eu, vereador Pedro Henrique, nós estaremos com toda a Câmara, estudando cada processo. Quero agradecer a cada um dos senhores. Isso já é um grande passo que nós estamos dando, de avanço, que nós já estamos atrasados ao decorrer desse assunto, já estamos bem atrasados. Nosso município não tem ainda essa estrutura, mas que nós possamos, se pela permissão de Deus, entrar no acordo da melhor maneira possível. Quero agradecer a cada um dos senhores que está contribuindo. Conversamos com a SEDAI, vamos ver todas as propostas possíveis para a gente levar a demanda e que seja de melhor maneira para a nossa população, onde nós somos representantes. Mais uma vez, muito obrigado e fique com Deus. Muito obrigado, vereador. A gente vai passar a fala para o secretário Lucas, né, para fazer as suas considerações finais. Perfeito. Vamos falar frente para vocês, sair bem na foto. Uma ótima tarde a todos. A maioria me conhece, mas para quem não conhece, sou José Lucas. Estou atualmente como secretário de Meio Ambiente do município, uma pasta de extrema importância. E hoje a gente está aqui com uma alegria enorme de estar colaborando junto à equipe do Plano Sanear.
Agradecer a toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, a equipe técnica, a equipe operacional, de alguma forma ajudou para o início desse processo. Agradecer às demais secretarias também pela presença. Os secretários não puderam, alguns diretamente participar, mas queria estar agradecendo a Jordane, secretária de Serviço Público, a Gabriela, secretária de Obras, que esteve aqui presente pela manhã, agora não pôde estar. Agradecer ao Cacá pela presença e pela manhã ter encaminhado o servidor, Cacá, chefe da Vigilância Sanitária do município. Agradecer ao pessoal da saúde, em nome do secretário Pedro, que aqui está participando. E até no último final de semana, o Pedro encaminhou para a gente e a gente conseguiu estar estudando, né, vendo sobre a questão de saúde e saneamento, de que o município, os municípios num todo, que não tem o saneamento básico, ele tem uma crescente absurda referente à questão de doenças. E essa é uma das pautas aqui da importância de a gente estar discutindo a questão do saneamento, e a gente está empenhado em fazer dar certo, em marcar mesmo a história do município nessa revolução. Eu acho que o pessoal também que se propôs a vir ao município, representando a associação, a SEDAI, o sindicato, o Pedro representando a Emater, o André também representando a empresa que é responsável pelo resíduo do município, né? E acho que a discussão tem que vir à frente sobre a questão de quem vai prestar o serviço, a maneira que vai ser prestado. Claro, a gente tem que avaliar isso de todas as formas, por conta da necessidade da população, por conta da população em si, do que vai ter de custeio, de entrega de serviço. Isso tudo tem que ser friamente avaliado, como o vereador Samuel foi muito feliz nas palavras, tem que ser estudado e tem que, de fato, a gente entender a situação num todo. Mas, tratando de questão de saúde, de questão de meio ambiente, a gente precisa, sim, avançar no que se trata de tratamento de água, tratamento de esgoto e de saneamento básico no todo. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês que se propôs a estar aqui discutindo sobre esse tema tão importante. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, meu secretário, pelas palavras, importantíssimo. É bom salientar que dentro do nosso plano de saneamento vai ter um momento, vai ter um capítulo onde a gente discute, de fato, as alternativas para a prestação de serviço de saneamento dentro do município. E como qualquer alternativa que se coloque, as limitações de qualquer modelo que for proposto e vai competir, de fato, ao poder público municipal, a vocês, inclusive, discutir e definir, e eu tenho certeza que vocês terão a maior sabedoria e discernimento para adotar a melhor estratégia para os serviços públicos de saneamento, seja ele do ponto de vista de água, de esgoto, de resíduos, de drenagem, né, estabelecer os critérios de regulação, fiscalização e de controle social para os serviços públicos de saneamento. O mesmo caminho que as políticas de saúde, educação e assistência social, elas só existem porque também temos o controle social fazendo parte, a partir da elaboração dos planos e do funcionamento dos seus conselhos. O saneamento ele está criando o mesmo caminho. Então, quando o vereador Samuel ele diz assim, olha, eu estou aqui, eu vou participar, porque lá na Câmara só vai passar se eu souber de tudo que está acontecendo. Esse é o papel fiscalizador da Câmara de Vereadores. A gente já vai contar com o Pedro como coordenador de um dos comitês. Então, ele vai estar ciente de todas as etapas. Querendo fazer uma audiência pública na Câmara, solicita a gente, junto com o pessoal da Prefeitura, a gente faz uma transmissão online, a gente conversa, dialoga, para garantir
que a gente consiga, entre um intervalo e outro de chegada e saída da elaboração dos produtos, o município continue se mobilizando no entorno. Esse ano é um ano em que a maioria dos municípios nos estados brasileiros estão em processo também de elaboração dos planos municipais de educação. A discussão sobre educação ambiental dentro dos planos municipais de educação, ela é viva desde 2014, que foi a concepção do nosso último plano decenal de educação. Os planos municipais de saúde, eles já discutem a questão do saneamento a partir das metas que precisam se projetar com relação à vigilância sanitária, ao controle de doenças causadas através da veiculação hídrica e dos vetores que são proliferados com os resíduos sólidos. Então, a gente tem esse trabalho. A assistência social tem trabalho que está diretamente vinculado ao saneamento, porque no período de chuva que tem os alagamentos, você tem que movimentar as famílias, você tem que estruturar o Bolsa Aluguel para tirar aquela família daquele lugar, porque aquele lugar é um lugar de risco, onde você pode ter deslizamento, alagamento, você tem um esgoto a céu aberto que está adoecendo aquela parte daquela comunidade, então precisa ser removido. Então, como bem a gente está falando, o saneamento, ele mexe e auxilia na garantia de outras prestações de serviços de melhor qualidade. Então, se eu tenho um município saneado, eu reduzo algumas doenças que são de veiculação hídrica ou causada por vetores que se proliferam com os resíduos sólidos. Eu tenho possibilidades de ter sucesso numa proposta de coleta seletiva, se eu trabalho a educação ambiental ao longo da formação dos meus pequenos. Eu deixo de ter pessoas em vulnerabilidade social a partir do momento que elas não moram mais em encosta, em que minhas encostas estão protegidas, em que elas não moram mais em zona de alagamento, não é? Então, eu passo a ter uma segurança social mais ampla. Eu não vou interromper a aula porque eu preciso abrigar as pessoas nas escolas. Eu não sei se aqui é assim, porque no meu município, no estado da Bahia como um todo, os lugares que as pessoas vão quando alagam suas casas, num primeiro momento, para retirada daquela zona de perigo, é direto para as escolas. Se eu tenho uma comunidade muito grande que está em zona de risco, às vezes ocupa uma escola inteira. Se eu ocupo essa escola inteira, meus alunos ficam sem aula. Então, como a gente vê, é uma triangulação de fatores que a elaboração de um plano municipal de saneamento, ele vai nos auxiliar a reduzir e a mitigar alguns danos. Então, em nome do Ministério das Cidades, da Universidade Federal do Vale do São Francisco e do programa Plan Sanear, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês nesse momento. Estendo os meus agradecimentos a todas as pessoas que estiveram aqui de manhã e fizeram com que a gente concluísse essas duas etapas, que são as etapas iniciais de elaboração do plano. E logo ali, na próxima semana, vocês já vão estar vendo publicados no Diário Oficial os comitês, o regimento que vai organizar a estrutura desse trabalho e, mais para frente, todas as peças publicitárias que estão divulgando. E a missão de vocês é, todas as vezes que forem convidados para estarem participando, trazer sempre mais um, refletir quem é aquele ator social daquela localidade, daquela comunidade, que pode trazer e fazer parte desse plano. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a vocês em nome de toda a equipe do Plano Sanear e gostaria de convidá-los para a gente fazer uma foto. Pode ser? Todo mundo junto. Vamos? Por favor. Vamos, meninos, para a foto? Vocês? Desliguei. Deixa eu colocar.